Bom, pessoal, nesse ponto que nós estamos aqui agora, nós vamos então de um formulário chamar outro formulário. Então, nós temos aqui dois formulários já criados. Esse formulário aqui, que a gente chamou de FRM, né, de formulário, form, menu principal, e nós temos esse FRM cadastrar. Então, a gente tem aqui uma opção cadastrar. E a gente quer, o nosso objetivo é, ao clicar nesse botão, a gente consiga abrir esse formulário aqui. Vamos lá? Bom, para a gente fazer isso, a gente vai precisar trabalhar com um conceito que é muito interessante, que é o conceito de evento. Todo componente, ele tem as suas propriedades e ele possui eventos também. Então, nós estamos aqui, vamos selecionar esse botão, que é o botão cadastrar. Vamos já mudar o nome dele, em vez de chamar ele de botão 1, vamos chamar de BTN cadastrar. Pronto. Então eu já defini que ele é o meu botão cadastrar, BTN cadastrar, tá? Só para a gente deixar a nomenclatura já melhorar a qualidade do nosso projeto. E isso é uma característica importante que a gente precisa manter no nosso projeto, sempre a nomenclatura dentro de um padrão. Bom, então, quais os eventos que a gente tem aqui? O que significa esses eventos? São ações que podem acontecer. Então, por exemplo, no nosso caso, o que é interessante, o que a gente precisa fazer? Ao clicar nesse botão, ele vai acionar então a abertura do outro formulário. Então, qual é o evento que nós esperamos que aconteça para que a gente execute essa ação? Então, dentre os vários eventos que podem acontecer, nós temos aqui o evento clique. Então, significa, ao clicar nesse botão, algo vai ser feito, algo que eu vou agora definir, que eu vou programar. Então, o que eu faço aqui? Eu venho aqui e seleciono a opção. Ele abriu então para mim, para eu conseguir alterar esse evento, para eu conseguir programar esse evento. Bom, o que eu quero fazer? Eu quero abrir esse formulário aqui. Então, vamos tentar entender um pouquinho o código por trás disso, que facilita a gente entender o que a gente vai fazer. Bom, vamos entender esse código aqui. Aqui eu estou no código do formulário menu principal. Eu vou entrar aqui no formulário cadastrar, que a estrutura é bem parecida. O que nós temos aqui? Nós temos um public, aqui uma classe form cadastrar, que era do tipo formulário. Então, FRM cadastrar é uma classe, né, porque está definido aqui que é uma classe, que é do tipo formulário. Então, a gente sabe aqui que aconteceu uma herança entre essas duas classes. A classe FRM cadastrar herdou as características de form. E aqui eu tenho um método construtor FRM cadastrar. Então, aquilo tudo que a gente viu na teoria, né, vamos dizer assim, lá no início da disciplina, a gente está vendo aqui isso acontecer. Se eu tenho uma classe que faz, né, que tem todas as características de um formulário, eu tenho então que instanciar um objeto para que eu possa manipular. Lembra que a gente sempre fala sobre isso? A gente não manipula a classe define a estrutura do objeto. Então, o que a gente vai manipular é um objeto. Então, quando eu crio aqui um evento nesse meu FRM menu principal, a primeira coisa que eu preciso fazer é instanciar um objeto daquilo com o qual eu quero trabalhar. Então, eu quero trabalhar com o formulário cadastrar. Então, eu vou instanciar um objeto de formulário cadastrar. Como é que eu faço isso? Eu vou tipificar primeiro FRM cadastrar.
qual nome que eu vou dar para esse objeto? Ele já sugere aqui para mim, olha, o primeiro nome que ele sugere é FRM com F minúsculo cadastrar. Eu vou aceitar essa sugestão dele e vou manter essa sugestão, né, o aceite dessa sugestão sempre, para que eu consiga manter um padrão sem ter que me esforçar muito. Vou usar o próprio padrão que ele já sugere. Então, eu tenho aqui, olha, definir um objeto FRM cadastrar, que é do tipo FRM cadastrar, que é essa classe aqui que foi criada. Agora sim, eu posso instanciar o objeto que eu quero. New FRM cadastrar. Pronto. Mas eu não quero só instanciar esse objeto, não quero só declarar esse objeto e instanciar. Eu preciso que ele faça alguma coisa, né? Eu preciso mandar uma mensagem para ele para que ele execute uma ação. Qual a ação que eu quero que ele execute agora? Eu quero que ele seja apresentado. Ou seja, eu tenho que mandar para ele uma mensagem, para esse objeto, dizendo, olha, você vai se mostrar agora. Então, você vai se exibir, né? Então, eu vou lá e digo a esse objeto, FRM cadastrar, ele já traz para mim aqui sugerindo, ponto, o que eu quero? Um método show, e tem o show dialog que eu vou mostrar também como que funciona, tá? Mas vamos primeiro começar aqui pelo show. FRM cadastrar, ponto show, ponto e vírgula. Pronto, instanciei o objeto e estou mandando ele se executar. Vamos lá, só uma pequena observação aqui. FRM cadastrar, ponto show. Lembrando de abrir e fechar parênteses, porque é uma chamada a um método. Agora sim, a gente pode então mandar compilar e ver como é que ficou. Está aqui o formulário principal. Quando eu clico no formulário principal, olha o que acontece. Ele traz então para mim o formulário cadastrar que eu pedi. Então, como eu mandei ele fazer o show, olha o que acontece. Ele fica aberto e pode ser usado, eu posso voltar para esse formulário principal e tentar executar outra coisa, posso voltar para ele. Nesse nosso caso, isso não é interessante. A gente quer que, ao entrar no formulário cadastrar, ele só consiga voltar para o menu principal se ele sair desse formulário cadastrar, né? Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Eu vou fechar aqui. E o que eu preciso fazer, em vez de usar o show, eu vou usar o show dialog, que ele abre para mim como uma caixa de diálogo. Então, agora sim, eu vou executar, vou compilar esse programa e vamos ver agora a diferença. Na hora que eu clico em cadastrar, só um minutinho. Bom, quando eu estou aqui, eu precisei interromper e voltar, tá? Por isso, às vezes, que dá essa diferença, sim. Mas nós estamos aqui com o show dialog. Abriu para mim o formulário principal, pedi para cadastrar. Abriu o formulário cadastrar. A diferença aqui, olha, é que se eu tentar fazer alguma operação, ele não permite. Porque esse formulário que foi aberto, ele foi aberto de forma modal, que a gente chama. Então, eu só consigo mexer no formulário anterior se esse formulário for fechado. Agora sim, eu consigo abrir novamente sem ter nenhum problema, que é o interessante para a gente nesse caso. Correto? Bom, assim já dá para vocês trabalharem bastante, né? Criar todos os formulários e trabalhar a navegabilidade no sistema de vocês. Já dá para se divertir bem, tá? No próximo vídeo, então, a gente vai ver outros componentes que a gente pode usar no nosso formulário. E aí, um abraço a todos.